claro que poderia ter um sentimento por parte de alguns deputados, depois do Glauber não ter sido cassado, de uma certa compensação. Então, se eu estivesse no lugar dele, primeiro eu não teria nem colocado para o plenário. Eu tinha respeitado a decisão judicial, assumido para mim e ter tomado a decisão, porque ele controla a mesa da Câmara. Mas, naquele momento, se ele queria evitar o que aconteceu da Carla Zambelli não ser cassada, era não ter pautado, ter jogado para hoje, ter jogado para a próxima semana. Não era preciso ser um grande cientista político para entender que era difícil, naquelas circunstâncias, evitar que a Carla Zambelli não fosse cassada. Então, estava tudo muito previsível. Mas como aqui, eu não sei, eu tenho achado esse último período aqui, há tantas decisões primárias sendo conduzidas pela mesa, as surpresas nas votações, que eu sinceramente, eu esperava. Teve gente dizendo que nós íamos ter 15 dias de tranquilidade. E, de fato, no dia anterior à definição dessa pauta, na segunda-feira, a ministra Gleisi e o ministro Haddad tiveram uma reunião com o presidente Hugo Mota, que discutiram vários temas, benefícios tributários, vários projetos, devedor quanto mais. Em nenhum momento foi falado dessa pauta-bomba, da redução de penas para Bolsonaro e tal, e nem da cassação do Glauber, em nenhum momento. Aconteceu da mesma forma no caso do IOF. No IOF, lá atrás, a gente soube, às 11 horas da noite, por um Twitter, que ia ser pautado. A mesma coisa na PEC da blindagem. Então, que nós estamos tendo um problema de governabilidade aqui na Câmara, isso é evidente para todos. Isso está muito claro. O que a gente não quer é que isso prejudique o povo brasileiro e as pautas importantes. A gente espera até o final, até a próxima semana, que alguns temas sejam enfrentados, como o tema da votação dos benefícios tributários. Tá? Não é crise de governabilidade, eu acho que tem um problema. De governabilidade aqui na Câmara. Tem uma governabilidade aqui na Câmara. Se eu pudesse dar um conselho ao presidente da Câmara, é que pensasse bem. As decisões são muito erráticas. De uma hora para outra muda tudo, todo mundo é surpreendido com as coisas. Que conversasse mais, que ponderasse mais. Né? Na verdade, tivemos uma série de episódios. IOF foi o primeiro. Depois teve votação da urgência da anistia. Depois teve aquela PEC da blindagem. Depois teve a MP 1303, que era a taxação de bancos, bets e fintechs, que derrotaram. Depois teve a escolha do DENRIT num projeto do próprio governo, e que tentou tirar a Polícia Federal de operações interestaduais. Agora é isso. Então, Luiz, eu espero que o presidente da Câmara reflita bem. O que a gente quer agora é salvar um pouco esse final do ano, com a votação, principalmente, dos benefícios tributários. A Câmara tem que entender que esse projeto é importante para fechar o orçamento do próximo ano. Tem que entender, inclusive, que se esse projeto não for votado, as consequências vão ser muito claras, não é retaliação do governo, mas vai ser contingenciamento de verbas de programas sociais e contingenciamento das emendas parlamentares. Se não tiver esse entendimento, as coisas vão se agravar, porque vai faltar, de fato, 20 bilhões para fechar a peça orçamentária. Na semana que vem, líder, um dos desafios é justamente a questão do PL de facção que volta com a DENRIT. O Ministério da Justiça ficou mais satisfeito com o que saiu lá do Senado. Como é que vocês vão fazer para tentar manter o que veio de lá com o DENRIT de novo relatando? Olha, a prioridade nossa é fechar o orçamento, é a votação dos benefícios tributários. Quanto ao PL antifacção, o trabalho do relator, do senador Alessandro, foi impecável. Ele corrigiu todas as distorções. Ele voltou ao tipo penal que o governo tinha enviado.
que fala de facção criminosa. Ele resolveu várias inconsistências jurídicas ali. O relatório Derrite tinha muitas falhas. Ele colocou um tema que eu sei que vai ter resistência na Câmara, mas que nós queremos enfrentar, que é uma nova tributação de bets em relação à CID, para financiar o Fundo Nacional de Segurança Pública. Então a gente vai defender com muita força. Eu espero que o deputado Derrite não desvirtue o que foi construído pelo senador Alessandro Vieira, que fez isso com amplo apoio da sociedade, um projeto, um relatório que foi construído e foi aplaudido por setores da segurança pública, que foi votado por unanimidade no Senado. Eu acho que ele tem que votar aqui, e a gente vai defender isso, sem alterar nada do relatório do senador Alessandro Vieira, incluindo aqui, mantendo a taxação de bets. Senão vai ficar muito feio para a Câmara dos Deputados. Vai reforçar uma ideia que já é a percepção de todos, de que existe um lobby aqui muito grande para defender as bets. Tá? Considera que o voto está mais enfraquecido ou ele perdeu o controle da Câmara? Não, que está mais enfraquecido eu não preciso dizer, isso é um fato. E que as coisas que estão saindo um pouco do controle estão saindo. Por essa imprevisibilidade. Por se colocar pautas como essa, sim, sem conversar com ninguém, gerando... Ele poderia facilmente ter construído uma agenda positiva nesses 15 dias. Ele arrumou uma agenda que eu volto a dizer, eu não sei a quem ele agradou. Pelo que eu estou entendendo, nem ao PL foi. Não agradou a ninguém aqui dentro, nem na sociedade. Tanto é que estão convocando manifestações do país inteiro no próximo domingo. E não adianta depois reclamarem que falam de Congresso inimigo do povo, porque a surpresa não para. Então é natural que uma parte da sociedade ache que o Congresso está agindo para blindagem de parlamentares, está agindo contra os interesses do povo, porque as pautas prioritárias aqui tinham que ser outras. Infelizmente foi o caminho adotado pelo presidente Hugo Mota. Eu espero que ele pense direito, reflita para essa última semana e para o próximo período. Ele tem mais um ano à frente da presidência da Câmara. Só para a gente encerrar. Que ontem também ficou evidenciado que nenhum dos dois lados também tem a maioria absolutamente. Como é que o senhor avalia esse cenário também? Eu acho... Também no ano eleitoral, o Centrão também nesse momento, falando em uma terceira via de candidatura, como é que você se posiciona em relação a isso? Porque, na verdade, é o seguinte, o que vale mais do que qualquer coisa é a disputa na sociedade. É o voto na sociedade. Então, por vários momentos, nos derrotaram aqui e achavam que estavam nos derrotando. Nós estamos aprendendo isso. E o presidente Lula também. E a gente acabou tendo vitórias políticas. Disseram que o governo estava fraco na PEC da blindagem. Quem ganhou ao final de tudo? Eu não tenho dúvida de dizer que foi o nosso lado. Porque nós ganhamos o debate na sociedade. Então aqui eu tenho uma constatação. Essa aliança de uma parte do Centrão com o bolsonarismo, toda vez que existe essa aliança, a nossa postura e a postura do governo tem que ser uma postura firme. Porque a gente tem ganho esses embates na sociedade. A gente pode perder votação aqui, mas na sociedade a gente tem ganho. Agora, o que aconteceu no dia de ontem foi algo meio inacreditável, pessoal. Quem acreditava que o Glauber não seria cassado? A proeza nossa no dia de ontem foi uma proeza grande, não foi pequena. A articulação nossa foi uma articulação grande. A gente teve estratégia. Não sei se vocês perceberam que eu pouco falei. Eu sou um cara que estou muito no enfrentamento com o lado de lá. A gente queria ganhar votos do lado de lá. A votação mais importante e decisiva, nós conseguimos e agradecemos muito que quem defendesse fosse o deputado Pedro Paulo, do PSD. Isso fez toda a diferença. Uma coisa teria sido eu ir defender aquela proposta de colocar a suspensão e não a cassação. Porque de fato tem um clima de divisão. Então nós fizemos um jogo ontem
muito bem articulado, e reclamaram do governo. O governo, qualquer coisa de emendas é falso, mas o governo, os seus ministros, podem sim ligar para deputados, porque o estranho seria o contrário. É se uma cassação contra um dos nossos, uma cassação completamente injusta, o governo ficasse de braços cruzados. Isso faz parte da luta política. Então, eu quero dizer uma coisa a vocês. O dia de ontem foi um dia histórico nesse sentido. Confesso a vocês que eu entrei ali certo de que a injustiça já estava feita. Mas a gente apostou numa estratégia correta de dialogar com o sentimento da casa, e essa estratégia foi vitoriosa. Vamos fazer a última. Olha, o presidente Lula tem ojeriza a essa coisa das bets. Dinheiro que está sendo desviado das mãos de famílias brasileiras, dinheiro que está saindo da circulação da economia brasileira. É claro que a gente entende que tem algumas áreas, patrocínio para o futebol, para os meios de comunicação, mas isso que existe aqui no Brasil está completamente desproporcional. Então eu acho que é um bom momento da gente testar a veracidade do discurso das pessoas. As pessoas que defendem segurança pública agora vão ter uma questão que vai estar colocada. Vamos votar o relatório do senador Alessandro Vieira, que tributa bets para financiar a segurança pública, federal, estadual, municipal. E a gente vai ver aqui, nesse parlamento, quem tem mais força. Se o interesse público ou se o lobby de alguns que querem defender as bets. Eu não tenho dúvida de dizer uma coisa a vocês. Colocado em plenário, as bets vão ser derrotadas nesse sentido. A grande questão é se não quiserem colocar para votar em plenário. Então a gente vai estar vigilante em cima do deputado Derrite para que ele não retire. Se ele retirar, nós vamos estar dizendo claramente que ele está atuando como lobista em defesa das bets. Esse é um ponto que é central aqui, porque a gente sabe que aqui tem gente que defende bets. Mas eles não querem que a maioria dos deputados votem. Porque quando chega na maioria dos deputados, inclusive da direita, deputados evangélicos, existe uma maioria para taxar mais as bets. Então eu acho que o que o senador Alessandro Vieira acabou fazendo foi uma belíssima construção, né, que nos favorece muito a enfrentar esse lobby poderoso que existe aqui na casa. Tá bom, pessoal, mas a notícia aqui central é esse mandado de segurança, tá? Que a gente quer e a gente vai... Hein? Já foi protocolado, a gente pode até distribuir aqui para vocês, mas nós vamos pressionar o presidente da casa, Hugo Mota, a declarar o afastamento da Carla Zambelli e do Ramage. Ele podia ter evitado aquela crise de ontem, né? Porque ao colocar para votar, e aí? Não cassou. E a decisão judicial? Você entende que ele arrumou um problema que ele não precisava ter arrumado? Tá bom? Agradeço vocês. Valeu.